Certo, então podemos começar a nossa aula. Após um pequeno intervalo de aulas teóricas, agora nós vamos voltar de novo para a nossa estatística. Hoje nós vamos trabalhar com correlação, certo? Primeiro, vamos tentar começar a fazer uma revisão de novo, refrescar a memória de vocês desde o início do curso. Primeiro modelo que a gente começou a trabalhar é o modelo de média, certo? Então, nós vamos tentar fazer, por exemplo, uma inferência estatística no nosso curso. A nossa média vai ser comparada com os dados observados, mas vai ter um erro em relação, por exemplo, se você pega um elemento da sua amostra, você compara com a média, vai ter um errinho do lado, certo? Essa é mais ou menos que é a ideia. Então a gente vai trabalhar sempre com métodos para estimar um parâmetro da população com base nos dados de uma amostra. Só que acabou que muitos dos grupos de vocês nem estão trabalhando com a amostra mais, né? Vocês estão trabalhando com dados da população inteira, mas alguns grupos ainda estão trabalhando com a amostra também. Bom, então, por exemplo, o modelo ele sempre vai ser uma representação simplificada da realidade. E a média, por exemplo, pode ser a média do consumo de água na região sudeste, média da altura dos edifícios em São Caetano, média do PIB dos municípios brasileiros no arco do desmatamento. Assim como a média pode ser um modelo, a gente vai agora começar a ver outros modelos um pouco mais complexos. Então, vamos lá. A gente tem a nossa média, tem os casos observados e tem os desvios, que são os erros do modelo, ou seja, a distância do elemento para a média, certo? Então, aqui, por exemplo, no caso, nossa média era 2,6. Aquele modelo, vocês lembram de quantidade de pessoas que moram no domicílio. Aí nós vamos relembrar agora um pouquinho quais são os conceitos de variância e de desvio padrão também. Bom, primeiro, questão do desvio padrão. Às vezes a média do nosso modelo pode ser igual. Aqui, ó, um modelo, outro modelo. Os dois têm a mesma média. Mas o desvio padrão é diferente. Por quê? O desvio padrão menor está mais próximo da média. Então, maior aderência do nosso modelo. Desvio padrão maior, de 0,55 para 1,82, ficou mais disperso, certo? Essa parte está tranquilo para todo mundo, vocês apresentaram muito bem. Então, agora nós vamos ir um pouco mais além da média. Nós vamos rever agora um pouco a questão de modelos lineares. O que seria isso? Em vez de ser uma linha reta, que era essa ideia aqui, da média, agora a gente vai ver que às vezes o nosso modelo pode ser uma linha curva. Lembra desse gráfico aqui da primeira aula? Questão de consumo de água e renda per capita. E aí uma linha que poderia explicar melhor o nosso modelo, os nossos casos, do que a média. Porque o que a gente vai pensar? Vai pensar que existe, por exemplo, uma relação entre duas variáveis. Quando uma variável aumenta, no caso essa outra variável aqui aumentaria também. Essa que é a ideia. Tá claro para todo mundo? Então tá. Então, vamos pensar o que seria correlação. Correlação é praticamente isso que a gente viu aqui nessa reta. Ou seja, duas variáveis, elas variam de uma maneira mais ou menos linear. Então, essa variação linear ela pode ter dois tipos. Pode ser positivamente relacionada, ou seja, quando uma aumenta, a outra também aumenta. Que é, por exemplo, aquele caso que a gente viu. Aumentou a renda, vai aumentar o consumo de água. Um outro caso pode ser negativamente relacionado. E se fosse, por exemplo, quanto maior a renda, menor fosse o consumo de água, por exemplo. Ou então pode não ter relação nenhuma. Ou seja, os nossos dados estão todos espalhados lá, a gente não consegue fazer para cima, para baixo, às vezes até a média pode ser um modelo mais simples. Então, aqui a gente tem uma representação gráfica, que a gente chama de diagrama. Quando a gente vê só os pontinhos de uma variável a outra variável, a gente chama de diagrama de dispersão. Ou seja, o nosso elemento aqui, ele tem um valor para essa variável e outro valor para essa variável aqui. Certo? Uma no eixo X, outra no eixo Y. Aqui a gente tem três casos.
Primeiro, esse aqui, ó, vamos pegar a correlação perfeita. Quando um aumenta, o outro aumenta certinho. Tá vendo? Forma uma linha certinha. Nos outros dois, aqui já começa a ficar mais espalhado e aqui fica muito espalhado. Ou seja, se a gente traçar uma reta aqui, todos os elementos vão cair na nossa reta. Se a gente traçar uma reta aqui, não vai cair tão bem. Então, se você pegar um elementozinho aqui e a nossa reta está aqui embaixo, vai ter um desvio em relação à nossa reta, certo? E aqui vai ter um desvio muito maior. Você pode tentar traçar uma reta, mas os dados vão estar muito mais espalhados dentro dessa reta. Ou seja, vai ter um erro maior no nosso modelo. E é importante a gente tentar um pouco começar pelo diagrama, porque às vezes o relacionamento das nossas variáveis pode não ser linear. Por exemplo, aqui parece que está linear. Quando uma aumenta, a outra aumenta também. Aqui está vendo que faz uma curva? Então talvez o modelo que explique as nossas variáveis aqui, o melhor modelo não seria uma linha reta, mas poderia ser uma função que faz uma linha curva, por exemplo. Pode ser, por exemplo, x ao quadrado, né? É um exemplo de função não linear. E aí o que a gente pode fazer? Muitas vezes a gente faz uma transformação na variável, em uma dessas variáveis, e aí a relação vira linear. Então vocês já fizeram a transformação para ajustar a normalidade, não é? Pode ser que para um caso de vocês, na hora que vocês fazem o seu histograma de vocês, que vocês vão fazer para as variáveis, escolher algumas variáveis do trabalho de vocês, e vocês podem perceber às vezes que não é uma relação linear. Aí vocês vão pensar, então, e se a gente transformar, por exemplo, tirar a raiz quadrada, será que só de uma das variáveis, será que a gente volta para um modelo linear? A gente tem que começar a fazer testes. Será que se a gente elevar uma variável ao quadrado, aí vira um modelo linear, aí vira linear, mas sai da distribuição normal? Então a gente tem que começar a lidar com esse jogo de cintura. Fazer uns testes. Ó, melhorei, ficou normal. Ih, mas saiu da normalidade. Então deixa eu tentar essa outra transformação. Vocês vão ver que às vezes as transformações que vocês vão fazendo vão modificar o que vocês estão assumindo com o modelo de vocês. E aqui é uma relação ainda mais complexa. Vendo que ela sobe, aí ela desce. Isso aqui seria, por exemplo, uma equação de segundo grau. Você tem um x e você tem um x elevado ao quadrado. Não sei se vocês lembram do segundo grau, quando vocês estavam no ensino secundário, né? Fazer aquelas equações de segundo grau e tinha essas fórmulas de parábola. Então, quer dizer, é um pouco mais complexo. A gente não vai chegar nesse limite de complexidade no nosso curso. Quem quiser explorar, é lógico que pode, mas para vocês a gente vai trabalhar mais com modelos lineares, tá bom? Mas assim, você sabendo que, por exemplo, um trabalho profissional de estatística, você vai trabalhar às vezes com medidas muito diferentes, com relações bastante diferentes. Bom, e aqui é o que a gente começou. Relação positiva, quando um aumenta, o outro aumenta também. Correlação negativa, quando esse aqui aumenta, esse aqui diminui. Tá vendo o formato? E a não correlação, ou seja, não dá para você fazer nem reta aumentando nem diminuindo, porque está tudo espalhado, está um borrão no meio. Às vezes vocês vão pegar duas variáveis do trabalho de vocês e vai estar algo tipo assim, desse jeito. Aí vocês não vão ter muito como interpretar. Talvez a hipótese de vocês que tinha uma relação entre essas variáveis pode não corresponder à realidade que vocês vão ter nos dados. Vocês vão ter que pensar assim, será que é melhor escolher outra variável? Então começar a fazer os testes. Bom, então nós vamos tentar, a gente já viu aqui que as correlações elas podem ser muito ruim, positiva, negativa, pode ser muito certinho uma em relação à outra, meio espalhada. Então, a gente vai pensar agora assim, como que a gente vai conseguir medir isso de uma maneira quantitativa? Falar assim, duas variáveis são muito correlacionadas, duas variáveis são pouco.
O que a gente vai fazer? Vou mostrar para vocês dois tipos de índice. Um é de covariância e o outro é o coeficiente de correlação. Essa aula sobre correlação, covariância, coeficiente de correlação está no capítulo 4 do livro Descobrir a Estatística. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, precisar entender melhor, teoricamente, como é que funciona, dá uma olhada lá, tá bom? Então, primeiro, para a gente descobrir o que é a covariância, ela vai verificar como que duas variáveis variam conjuntamente, ou seja, o nome já diz, covariância, ou seja, varia conjuntamente. E a ideia é sempre assim, se uma variável muda, a outra deve mudar de uma maneira similar. Para entender como que calcula a covariância, primeiro é interessante a gente relembrar como que calcula a variância. Então, vocês lembram a variância aqui, que é essa formulazinha S2, variância da nossa amostra? Como é que calcula? A gente vai pegar, para cada elemento da nossa amostra, a gente vai subtrair ele da média, pegar esse valor de subtração da média e elevar ao quadrado. Certo? Essa fórmula aqui, de subtrair da média e elevar ao quadrado, é o que a gente chama de soma dos quadrados, SS. E aí, para chegar na variância, a gente divide por n menos 1. Vocês lembram o que é n menos 1? Um ajuste da amostra para a população. Exatamente. E que no caso da nossa variância, a gente vai chamar de grau de liberdade. Certo? Agora, só para mostrar para vocês, essa fórmula aqui, a gente pode ver ela aqui dessa forma aqui. Porque na verdade é essa vezes essa, que é a mesma coisa, né? Pega o número menos a média e o número menos a média. Quando você multiplica o número por ele mesmo, ele é o quadrado, certo? Bom, então, agora a gente vai ver a variância. A ideia de a gente calcular a covariância seria, quando uma variável se desvia da média, a outra vai desviar da média de maneira similar, ou de maneira oposta. Então, a gente vai ver como que a gente chega nisso, como que a gente passa dessa fórmula de variância para a covariância. Então, vamos supor que aqui a gente tem a nossa... Esse aqui a gente eu tirei do livro, mas a gente coloca aqui. Vamos fingir que uma é a renda e a outra é o consumo de água, por exemplo. Renda per capita e consumo de água. Quando a renda varia, o consumo de água varia. Não exatamente igual, mas assim, dá para mostrar que quando um está baixo, quando esses três aqui estão, os três mais baixos correspondem aos três mais baixos. Os dois mais altos correspondem aos dois mais altos. Então, quer dizer, parece que tem um relacionamento aí. Não é certinho, mas existe. E aí, como é que a gente vai calcular? A gente vai calcular multiplicando a diferença de uma variável pela diferença da segunda variável. Ou seja, vai pegar esse número aqui, menos 3. Lembra que antes, para calcular a variância, a gente multiplicava ele ao quadrado, não era isso? Agora a gente vai multiplicar esse número por esse aqui. Esse número aqui por esse aqui. Esse número aqui por esse aqui. Qual que é a ideia? Quando um é negativo e o outro for negativo, negativo por negativo dá o quê? Positivo, certo? E aqui, positivo por positivo, positivo. Então, sempre que um for negativo e o outro for negativo, o outro for positivo e o outro for positivo, então, quer dizer, parece que tem uma relação, quando você somar todas essas multiplicações, vai dar que valor para a nossa covariância? Positivo ou negativo? Positivo, exatamente. Então, a gente vai falar que a nossa covariância é positiva. Ou seja, que quando um aumenta, o outro aumenta também. Essa que é a ideia. Então,
é exatamente isso. Se ambos são positivos ou negativos, o valor vai ser positivo, ou seja, o desvio vai na mesma direção. Agora, se um for positivo e o outro for negativo, aí o nosso resultado vai dar negativo. Isso vai mostrar que se a soma de todos esses pares der um número negativo, quer dizer, quando um número está aumentando, o outro está diminuindo. E é o que a gente vai ver aqui na fórmula da covariância. Muito parecida com a fórmula da variância. O que a gente vai mudar? Vai botar uma variável aqui e a outra aqui. Ou seja, o x menos a média do x multiplicado pelo y vezes menos a média do y. E o n menos 1 aqui do mesmo jeitinho que era o outro. Com isso a gente chegou na covariância. Agora, vocês lembram qual que era o problema então a covariância então, é uma medida de como as duas variáveis variam conjuntamente. Se a covariância for zero, significa que uma não varia com a outra. Ou seja, os dados são tão diferentes uns dos outros, que às vezes os dois são positivos, às vezes um é positivo, o outro é negativo. Então, quer dizer, se a nossa covariância for zero, um não varia junto com o outro. Ou seja, vocês já viram, se é positivo, um varia junto com o outro. Se é negativo, um varia o inverso do outro. Se for zero, um independe do outro, a variação. Então, se a gente fosse calcular aqui, né? Aqui só o exemplo. Então, menos 3 vezes menos 0,4, né? Menos 1,4 vezes menos 2, aí vai somando e aqui divide pela quantidade de casos. Menos 1, n menos 1, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, divide por menos 1 dá 4. Somou, dividiu, nossa covariância deu 4,25. Certo? Agora, vocês lembram o que a gente conversou quando a gente trabalhou a variância relacionada à unidade de medida? Esse 4,25 está na mesma unidade desses valores da nossa média? Não, ele está valores ao quadrado, certo? E aí, como que a gente vai fazer? Eu vou mostrar um pouco mais para frente. Primeiro, então, quer dizer, aqui a gente já viu direitinho como é que funciona. E aí o problema, ela não é uma medida padronizada, né? O que a gente está vendo. Se a gente não pode falar se a covariância ela é grande ou pequena, se a gente pega em relação a outro conjunto de dados, a não ser que fosse mensurado na mesma medida. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai padronizar. O que a gente vai fazer? A gente vai dividir pelo desvio padrão. Ou seja, você pega a covariância e divide pelo desvio padrão, que é a medida média dos desvios a partir da média, você vai gerar um índice que ele vai estar na medida padronizada, que você consegue ver se um dado, se uma amostra e outra amostra, elas têm covariância semelhante ou não. Por exemplo, você pode ver, vamos supor que um município onde o pessoal ganha muito dinheiro e outro município onde o pessoal ganha pouco dinheiro, se você calculasse a covariância nos dois municípios, ia dar valores diferentes. Mas se você dividir pelo desvio padrão, você vai ter um valor que você consegue comparar esses dois municípios. E aí, quando você pega a covariância e divide pelas unidades de desvio padrão, você chama o que a gente chama de coeficiente de correlação. Certo? Então, qual que é a fórmula? Covariância de x e y, essa a gente já viu, vezes n dividido por n menos 1, e aí você divide pelo desvio padrão de x vezes o desvio padrão de y. Certo? Com isso, você lembrou, você multiplicou, agora você dividiu. Então você vai dar um valor padronizado, que vai ficar entre menos 1 e 0.
E aí a ideia de interpretar é a mesma da covariância que a gente viu. Se for positivo, se for, por exemplo, 1 é perfeitamente relacionado. Aquele espelhinho que a gente viu, lembra que quando... Opa! Seria... essa aqui, ó, perfeitamente relacionado. Aqui, o coeficiente de correlação, que é a covariância dividido pelos desvios padrões, se for 1, ia ser exatamente desse jeito aqui. Aí, e se for menos 1? Vai ser exatamente uma relação negativa. Ou seja, quando um aumenta, o outro diminui, sem erro, no nosso modelo linear. E o zero? Mesma coisa da covariância, quando a covariância é zero. Ou seja, não tem um relacionamento linear entre eles. Então, você não consegue provar que tem uma relação entre eles exatamente. Certo? Que era aquele caso, por exemplo... Opa! Esse caso aqui, ó, por exemplo, não tem um relacionamento linear. Aqui, positivo. Aqui o valor negativo, certo? Então, agora, vamos supor que a gente chegou num valor do nosso coeficiente de correlação. Agora, será que a gente consegue confiar nele? Será, por exemplo, que o nosso coeficiente é estatisticamente significativo, ou é só porque na hora que a gente coletou a nossa amostra teve uma certa variação dos dados e por coincidência apareceu uma correlação lá? Aí a gente vai fazer um teste, que vai ser um teste de hipótese. Por isso que eu tinha pedido na aula passada para vocês darem uma olhada no final do capítulo 1, né? Que tem uma explicaçãozinha de 10 páginas sobre teste de hipótese, que eu vou tentar ver de uma maneira super básica para ver se todo mundo consegue entender. Então vamos pensar. Vou fazer uma revisão agora sobre teste de hipótese, certo? Em estatística. Primeiro, a gente vai ter que estabelecer o que a gente chama de hipótese experimental e hipótese nula. O que é? Hipótese experimental é aquela previsão que a gente quer confirmar. Por exemplo, meus dados são correlacionados, ou meu coeficiente de correlação é significativo, certo? A hipótese nula é o contrário. É falar que esse efeito não existe. Então fala assim, minha hipótese nula é o seguinte, não tem correlação entre eles. E aí, como é que funciona? Na estatística, a convenção é a gente tentar comprovar a nossa hipótese nula. Se a gente conseguir rejeitar a hipótese nula, falar assim, essa hipótese nula é falsa, o que isso significa? Que essa aqui é verdadeira. E se a gente não conseguir rejeitar, o que significa? Oi? Pode falar mais alto? Desculpa, eu não consegui ouvir. Que as hipóteses estão erradas. Que a hipótese... Na verdade, nem tanto. Que na estatística a gente consegue falar que é falso, mas para falar que é verdadeiro é mais difícil. Então, quando a gente não consegue rejeitar a nossa hipótese nula, a gente fala assim, desculpa, mas eu não consigo me pronunciar sobre o assunto. Não consigo chegar a uma conclusão. Entendeu? Mas essa é a ideia. Se você rejeitou, isso aqui está verdadeiro. Se você não conseguiu rejeitar, então você está meio na dúvida. Certo? Você pode fazer, inclusive, o oposto também. Aí você tenta rejeitar a hipótese experimental. Esse é o segundo passo. Mas normalmente a gente começa aqui, porque se a gente rejeitou a hipótese nula, a gente chegou no que a gente queria. Essa a gente sempre começa pensando positivo, né? Vou rejeitar a hipótese nula e vai dar certo. Então, como é que é? Como é que a gente rejeita a hipótese nula ou não? A gente vai calcular a probabilidade de que o efeito observado ocorreu por acaso. Quer dizer, hipótese nula. É acaso.
não tem correlação de verdade, né? Essa correlação que a gente está vendo aqui na nossa amostra foi coincidência, aconteceu só porque a gente deu sorte de amostrar os elementos que estavam relacionados. Então, quando essa probabilidade de acaso diminui, a gente vai confirmar que a hipótese experimental é correta e que a hipótese nula é rejeitada. Ou seja, se a probabilidade de seu acaso é muito pequena, então você rejeita a hipótese nula e chegou na hipótese experimental. Então, então como é que a gente vai saber que o resultado é genuíno, ou seja, que não é fruto do acaso? A gente pega o erro de tipo 1, que esse... Vamos tentar ir aos poucos e tal. Sempre tem o risco de que a gente vai rejeitar a nossa hipótese falsa, a nossa hipótese nula, mas que a gente vai rejeitar, mas na verdade ela é verdadeira. Isso é o que a gente chama de erro de tipo 1. Ou seja, quando, por exemplo, a chance disso acontecer é de 5%, ou seja, você tem 95% de chance de não ser ao acaso, mas tem 5% de chance de ser ao acaso, a gente chama de erro de tipo 1. Certo? E aí, quando a gente fala 5%, a gente representa aqui desse jeito, menor do que 0,05. Aí a gente pode falar que é estatisticamente significativo. Alguém pode me dizer por que alguém pode tentar, por que é 5%? Alguém acha? Na verdade não tem motivo, foi uma convenção. E assim, essa convenção é super usada em tudo quanto é artigo de estatística. Se eles tivessem convencionado de que era 90%, 10%, então tanto de modelo ia ser comprovado, as pessoas iam falar que era verdadeiro. Como colocou para 5%, um tanto de modelo o pessoal não consegue comprovar. Na verdade, se você for fazer uma interpretação mais coerente, um modelo que tem 90% de chance é melhor do que um que tem 80%, né? Mas normalmente a gente quer supor que seja de 95 para cima. Se for 99, melhor ainda. 99,9, melhor ainda. Agora, às vezes vai acontecer de que alguma área de pesquisa da gente nunca consegue chegar. Aí a gente tem que aceitar a incerteza, certo? Bom, então vamos lá. Para estabelecer um modelo, por exemplo, no caso, a medida de correlação, a gente vai ter que fazer uma estatística teste. O que essa estatística teste vai falar? Vai falar se a chance da nossa hipótese nula ser falsa é alta ou se é baixa. E essa estatística, ela vai seguir o que a gente vai calcular com uma curva de distribuição, que é uma função matemática. Ou seja, isso já foi calculado pelos estatísticos, quando eles criaram, por exemplo, uma certa estatística teste. Com isso, vai funcionar mais ou menos... Lembra quando a gente calculou o score Z? Que aí a gente conseguia achar que 1,96 era 95%? Então, para cada estatística teste, eles também vão ter um valor. Que quando você chega em certo nível, você calcula de uma certa maneira, olha lá na tabelinha e você achou a probabilidade, a frequência desse valor acontecer. Então, é mais ou menos isso. Você, pelo valor da sua estatística, você consegue calcular a probabilidade de ter um valor tão grande que é dessa sua estatística teste. Então, tem muitas estatísticas. A gente vai ver estatística T, estatística F, mas a ideia básica dessas estatísticas é que elas vão explicar a variância explicada pelo modelo dividido pela variância não explicada pelo modelo. Com um tanto de subterfúgio matemático aí na história, mas a ideia que vocês pegarem é justamente esse.
quanto maior a sua estatística, maior é a variância explicada pelo modelo e menor é a variância não explicada. Então, um valor de estatística muito alto significa que o seu modelo está explicando direitinho. Então, quanto maior a estatística teste, menor a probabilidade de que os nossos resultados sejam fruto do acaso. Certo? Então, quando cai para baixo de 0,5, seria o seguinte: a gente pode falar assim que a nossa estatística é tão grande, explica de uma maneira tão boa o nosso modelo, que é isso, a gente pode ter uma confiança de que isso acontece no mundo real. Ou seja, nós rejeitamos a nossa hipótese nula e aceitamos a hipótese experimental. Então, vamos supor que essa é a sua hipótese nula, essa é a sua hipótese experimental, certo? Quer dizer, é ao acaso ou tem covariância? O que a gente quer? Rejeitar a hipótese nula e que a gente pega a hipótese experimental. Com esse desenho vocês não vão esquecer o que é a hipótese nula e o que é a hipótese experimental mais, tá bom? Agora tá fácil. Oi? Acho que tem um transtorno aqui quando o professor pegou umas cadeiras aqui, vai dar algum problema? Não. Parece que a quantidade de pessoas está aqui, porque estava no início da aula aqui e a gente não sabia quantas pessoas que iam chegar. Mas está tranquilo. Você qualquer coisa pode avisar pra gente. Não, tudo bem, mas aí eu vou pedir depois, para quando terminar de usar, vocês trazerem a cadeira de volta aqui. O segurança do patrimônio vai ficar de olho, vai cobrar aqui. O segurança patrimonial vai trazer as cadeiras. Porque parece que é a sala aqui do lado. Aí ele pediu para mim esse laboratório, ele falou o maior que tinha, mas era 80 aí parece. Mas agora vocês estão com cadeira suficiente? Então, eu cheguei agora, que ela me avisou, eu vou, se eu pegando as cadeiras aí. Eu vim aqui ver para você prejudicar a aula de vocês. Não prejudicou não, tá tranquilo. Só lembrar de trazer depois, que senão as próximas aulas pode dar problema. Obrigado. Certo. Então, todo mundo entendeu. Hipótese nula e hipótese experimental usando a estatística teste para verificar. Aqui, vamos ver um teste de significância do R de Pearson, que é o nosso coeficiente de correlação. Certo? Não. Bom, só para vocês verem aqui, como é que funciona. Lembra dessa ideia aqui que a gente falou? Que variância explicada pelo modelo e variância não explicada pelo modelo? Então, o R de Pearson, ele dá uma razão para você de quanto que uma variável explica o que ocorre na outra. Por exemplo, se as duas variáveis estão relacionadas, lembra que a gente viu? Se a gente aumenta uma, a outra aumenta na mesma medida, não é isso? Então, o que a gente tem aqui na nossa fórmula da estatística teste? Primeiro, o que o modelo explica, o R, que é o que a gente achou aqui, né? Variância explicada pelo modelo. E o que o modelo não explica, 1 menos R ao quadrado. Então lembra que era 1 dividido pelo outro, que é a barrinha de dividido, né? E, para complicar um pouquinho mais, a ideia é que a gente faz o N menos 2 aqui, ou seja, quanto maior a quantidade de amostras que você tem, quanto maior a quantidade de elementos na sua amostra, né? Maior vai ser a sua estatística T, ou seja, quanto mais elementos você tiver na sua amostra, mais confiança você vai ter de que o resultado não é ao acaso, de que o resultado está acontecendo de verdade. E aí, você olha numa tabelinha de distribuição, que é lembra daquela distribuição T? Que está relacionada aos graus de liberdade, ou seja, N menos 2. Então, você vai olhar, por exemplo, se for 30, o seu N, o N menos 2 é 28. Aí você olha lá na tabelinha da distribuição T, para você ver a probabilidade de você chegar nesse valor. Aí,
é o grau de é o que a gente falou, o grau de liberdade para o valor crítico, o grau de liberdade é n-2, e a gente escolhe um valor crítico. Nosso valor crítico a gente escolheu 0,05, não é? Que é o critério do Fisher. Então, se o valor que a gente chega aqui, que eu tenho calculado, for maior do que o crítico, aí a gente pode rejeitar a hipótese nula de que a nossa variância, né, no caso, é igual a zero, ou seja, de que não tem uma correlação entre os nossos dados. E que você não, no caso aqui, por exemplo, que uma variável não influencia a outra, né, não consegue explicar nada da outra. Ou seja, qual que é a nossa hipótese nula? Nossa hipótese nula é uma variável não explica nada da outra. Aí a gente calcula a estatística teste, usando o nosso coeficiente de correlação, né? Se der um valor muito alto, e a gente olhar lá na tabelinha, está acima do valor crítico, lá que a tabelinha deu pra gente, aí a gente pode rejeitar a hipótese nula e falar, não, uma variável realmente consegue, a variação de uma variável realmente consegue explicar uma variação na outra variável, certo? Então tá. Agora o teste ele pode ser unilateral ou bilateral. Qual que é a diferença? No teste, unilateral é uma hipótese direcional, ou seja, a minha hipótese experimental que eu quero comprovar é que existe uma correlação populacional positiva. Certo? Então, eu uso o teste unilateral. O que é isso? Vocês lembram que tinha aquela curva e eu pego só um lado da cauda? Aí é o teste unilateral. Agora, a hipótese não direcional é o seguinte, existe uma correlação, mas eu ainda não sei se ela é positiva ou se é negativa, mas eu quero testar se eu consigo afirmar que existe uma correlação. Aí é um teste bilateral. Aqui a gente vai ver aqui direitinho como é que funciona. Aqui, normalmente, quando a gente quer ver uma correlação positiva, né? A gente vê aqui, ó, a gente pega o 0,05, acha um valor aqui na nossa tabelinha lá, que a gente vai calcular, né? De distribuição T. E se o nosso T calculado for maior, passou desse valor que a gente calcula aqui, a gente rejeita a nossa hipótese nula. Agora, se eu não sei, se minha hipótese é só de que é relacionado, mas eu não sei se é positivo ou se é negativo, eu vou ter que dividir para os dois lados. Tá vendo? Vou colocar 2,5% aqui e 2,5% do outro lado. É o que a gente chama de teste bilateral. Aí, por exemplo, se a gente vai calcular o que a gente chama aqui de módulo. Ou seja, se for negativo, a gente vai tirar o sinal de negativo e vai comparar com a tabela. Para ver se, por exemplo, se dá um valor negativo, a gente tira o valor de negativo, o valor simplesmente, isso aqui a gente pensa que aqui é zero, né? Então, se aqui deu um valor negativo, a gente tira o módulo, ele pula para o lado de cá. Passou do nosso T crítico aqui, aí a gente rejeita a hipótese nula. E aqui o contrário. Eu falo assim, a minha hipótese experimental é de que a correlação é negativa. Certo? Aí é a mesma coisa, só que a gente vai tirar, vai pegar o valor que a gente vai calcular, a gente vai pegar o negativo da tabela, que é o valor que está aqui. Então, se o nosso valor for negativo o suficiente para passar essa linha, a gente rejeita a hipótese nula e a gente pode falar que a gente tem confiança de 95% que a nossa correlação é negativa. Certo? Todo mundo está conseguindo acompanhar direitinho? Então tá. Aí tem essa diferenciação aqui. O que é o valor P? É a probabilidade de obter uma estatística teste igual ou mais extrema do que observado em uma amostra, sobre hipótese nula. Ou seja, o que é? Vamos supor que aqui é o nosso alfa, né? Se o nosso T
da nossa tabela passou do alfa, nosso alfa é 0,05. Aí eu calculo quanto que ainda ficou ainda para chegar no final da cauda. Vamos supor que aqui era 5 o nosso alfa, o nosso T chegou lá no 3, por exemplo, né? Então, deu 0,03 o nosso P. Se ele ficou, ou seja, se ele ficou menor do que 0,05, o nosso Pzinho, o valor P, isso significa que a gente pode rejeitar a nossa hipótese nula com uma porcentagem de chance. Vamos supor que o nosso P aqui deu 0,01, por exemplo. Aí qual que é a nossa confiança de que a gente consegue rejeitar a hipótese nula? Hã? 99%, exatamente. Essa é a relação, porque você vai chegar aqui no 1% do lado de cá, 99% do lado de cá. Exatamente, essa que é a ideia. Então, lembra, gente, valor P é diferente do nível de significância ao alfa. Alfa é o que você delimita antes. Fala assim, o meu critério é 5%. Valor P é o que você chega pela sua estatística. Teste. E aí, você compara o valor P com o nível de significância, o alfa, para saber se você conseguiu chegar lá. Certo? Aí, esse rapaz fala assim para a moça, o seu P, a sua estatística P deve ser maior do que 0,5%, porque eu não consigo te rejeitar. Quer dizer, é uma declaração de amor para a moça, né? Piadas estatísticas são horríveis, né? Mas pelo menos ajuda a gente a dar um exemplo que fica na cabeça depois. Bom, então vamos lá, passo a passo. Tentar resumir o que a gente fez. Escolheu a hipótese nula e a hipótese negativa. Passo 1. Passo 2. Qual será a estatística para testar a hipótese nula? A gente viu aquele teste T, né? É uma estatística. Tem outras. No caso, a gente resolveu usar a nossa estatística T. Passo 3. Estipulamos o nível de significância. Ou seja, qual que é a chance da gente ocorrer no erro de tipo 1? Você lembra o que é erro de tipo 1? O que é o erro de tipo 1? Exatamente. Então, ótimo. Com esse valor, a gente olha lá naquela nossa curva de distribuição, achou a região crítica. Não é? Que é aquela região crítica que vai servir de base para a gente rejeitar ou não a hipótese nula. Calculou o valor da estatística teste, certo? Aí usou lá a tabelinha lá para achar o valor de P. Se o valor calculado ele não pertence à região crítica, então a gente não rejeita a hipótese nula. Quer dizer, não chegou lá naquele cantinho. Agora, se chegou lá naquele cantinho, aí rejeitamos a hipótese nula. Certo? Vimos todos esses passos aí nos slides para trás. Bom, aí existem algumas coisas que a gente assume quando a gente trabalha com esse coeficiente de correlação R de pixel. Quais são? Primeiro, é uma relação linear. Ou seja, se você gerou o seu diagrama de dispersão e o dado não está linear, você não pode confiar na sua correlação R de pixel. Lembra? Correlação R de pixel, que é a covariância dividido pelos desvios padrões, né, das variáveis. Então, muitas vezes, se você quiser ter uma confiança no que você está falando, você vai ter que transformar suas variáveis para que elas comecem a ter uma relação linear, e aí você calcula o R de pixel, certo? Segundo, a amostragem é aleatória. Ou seja, os dados eles não têm relação entre si. Realmente está tirando ao acaso. Você não está, por exemplo, pegando as 10 pessoas mais velhas da classe e tentando tirar a média para o resto da classe, de idade. Porque é só assim que a gente pode conseguir gerar a curva de distribuição certinho. E a outra,
que elas estão normalmente distribuídas. Ou seja, tem que as duas variáveis têm uma distribuição normal. Normalmente, essa última aqui, o pessoal de estatística fala assim, se a sua amostra for muito grande, você não precisa preocupar muito com essa não. Você consegue, mesmo que não seja distribuição normal, a correlação R vai dar um valor legal para você. Mas se ela for menor do que 30 elementos na sua amostra, aí você já tem um problema. Aí você vai ter que tentar fazer uma transformação para normalizar, ficar mais próximo, para a sua amostra ficar mais próxima da normal. Igual vocês fizeram, né, na apresentação dos trabalhos de vocês. E, enfim, nós temos também um outro limite do coeficiente de correlação, é que ele não implica causalidade. Ou seja, correlação não é diferente de causalidade. Primeiro, porque tem um problema da terceira variável. Às vezes a gente vê duas variáveis que elas estão se relacionando juntinho uma com a outra. Aí a gente fala assim, essa variável está causando variação na outra. Mas na verdade pode ser que tenha uma terceira variável atrás, que ela que está causando um problema em um e está causando no outro. Então, por exemplo, lá no livro Descobrindo Estatística, ele dá um exemplo que uma pessoa olha assim, que a nota na prova ela é influenciada pela ansiedade que a pessoa tem antes da prova. Aí tem um score, né, de ansiedade. E parece mesmo, né? Que quanto mais ansioso, pior é a nota da pessoa. Só que aí esqueceu de olhar que na verdade tem uma variável atrás, que é a quantidade de tempo que a pessoa estudou para a prova. Então, se a pessoa estudou muito, ela fica menos ansiosa e ela também tira uma boa nota. Mas se ela não estudou nada, ela fica ansiosa e tira uma nota ruim. Ou seja, faltou, às vezes a gente pega só duas variáveis e tenta fazer uma hipótese, a gente esquece que pode ter uma terceira, que pode estar influenciando as duas. Então, aqui a gente tem um gráfico mostrando o logaritmo da produção de sorvete, aqui, e a quantidade de pessoas que morrem por afogamento. Então, a primeira coisa que vocês têm que perceber, não era uma relação linear, mas depois que você tirou o logaritmo de uma delas, a relação ficou relativamente linear, certo? Aí você pode falar, poxa, tem uma covariância muito boa. Agora, será que um está causando o outro? Alguém tem uma dica do que pode estar causando? É o verão. No verão as pessoas vão mais para a água. Exatamente. Tomam mais cerveja. E aí essa que é a ideia. Tem um verão que vai causar mais afogamento e mais produção de sorvete. É exemplo clássico da terceira variável. E tem uma outra coisa, que é a questão da direção da causalidade. Muitas vezes, uma variável está certinho junto com a outra, mas a gente não sabe se uma causa a outra ou se outra causa uma, né? Por exemplo, a gente não sabe se olha o dado do censo, muita gente está usando aqui, por exemplo, renda, né? Mas a gente não sabe se é a renda que explica a pessoa ter maior escolaridade, a família, por exemplo, a família ter mais renda, explica que os membros da família têm mais escolaridade porque eles pagam, conseguem se sustentar e pagar a escolaridade, ou se, na verdade, a escolaridade que está influenciando a renda porque a pessoa consegue um trabalho que remunera melhor. Então, principalmente, quando as duas variáveis são calculadas em tempos diferentes, não, na verdade, assim, você não sabe quando, por exemplo, se está em tempo diferente, às vezes você pode falar assim, a que aconteceu primeiro explica o que aconteceu depois, né? Se ela está medida ao mesmo tempo, aí ficou mais difícil. Você não sabe mais como que uma causa a outra. Então, essa é a questão. Você não sabe se o X que causa
o x1 causa o x2 ou se o x2 causa o x1. A gente fica sem saber. E aí, só uns exemplos para divertir, por exemplo, de causalidade, que a gente chama de correlação espúria. Que às vezes tem correlação, mas não tem nada a ver, né? Então aqui a gente vê, por exemplo, o consumo de mussarela ao longo dos anos e a quantidade de doutorados em engenharia civil. Quer dizer, parece que quanto mais as pessoas se doutoram em engenharia civil, maior aumenta o consumo de mussarela. Na verdade, assim, não dá para saber, mas o que a gente pode tentar entender é que, às vezes, existem duas tendências que estão aumentando ao longo do tempo. Por exemplo, na verdade, sim, existem coisas que ao longo do tempo mudam, né? E às vezes dá sorte de elas mudarem na mesma direção. Por exemplo, tinha um outro gráfico que eu tinha visto, que é uma correlação negativa. Era assim, a quantidade de piratas no mundo e o aquecimento global. Por quê? O aquecimento global está aumentando. A quantidade de piratas no mundo está diminuindo. Então você vai chegar numa correlação negativa. Então, aí o pessoal fala assim, então vamos virar piratas para combater o aquecimento global. Não tem jeito, né? Então, assim, é importante vocês tomarem cuidado no trabalho de vocês. Às vezes vocês vão achar uma correlação entre duas variáveis, mas tem que ter algo por trás que vocês consigam explicar por que elas estão relacionadas uma com a outra. Pelo amor de Deus, não vamos fazer assim, conseguimos achar uma correlação, mas não sabemos por quê. Aí não adiantou nada. Então, o outro aqui também é o consumo de chocolate e a quantidade de prêmios Nobel que o país ganhou. Então, quer dizer, os países que comem mais chocolate ganham mais prêmios Nobel. Então, chocolate faz as pessoas ficarem mais inteligentes, né? Ou será que a gente pode pensar que está relacionado com a renda? Que seria a terceira variável atrás, né? Então, ou pode ser só uma questão de que, na verdade, esses países aqui, eles estão em regiões onde as pessoas comem muito chocolate, questão cultural. Bom, aí, mais uma piadinha, né? Então, um fala para o outro assim, eu costumava achar que correlação implicava em causa. Mas aí eu tive umas aulas de estatística e mudei de ideia. Ou seja, vocês mudaram de ideia também, né? Pelo visto, aí a menina fala, pelo visto as aulas ajudaram bastante. Aí o cara fala, então, talvez, porque na verdade a gente começa a duvidar de tudo, né? A gente não consegue mais... Tudo que a gente achava que os gráficos mostravam, provavam tudo pra gente, agora vocês falam assim, poxa, não dá para implicar a causalidade. Aí, na verdade, o que vai mostrar a causalidade é justamente a teoria, a observação, a experimentação, outras coisas. Vocês vão falar, não o gráfico da estatística. Bom, agora a gente vai poder ir um pouco além do coeficiente de correlação. Que, embora a gente não pode falar com conclusão direta sobre causalidade, a gente pode falar, lembra a questão da covariância, a gente pode falar que quando uma varia, isso explica o que a outra varia, certo? E aí, assim, quando a gente calcula o R ao quadrado, pega o coeficiente de correlação, R de Pearson, e eleva ele ao quadrado, tem uma propriedade muito interessante, que a gente chega na porcentagem que a variação de uma variável explica na outra. Por exemplo, se a gente falasse que por exemplo, quanto da variabilidade da água per capita pode ser explicada pela renda per capita, que era aquele exemplo da água e da renda, né? Aí, a gente vai ver, por exemplo, que se fosse, por exemplo, 30%, que se o nosso R2, né? Vamos supor que o nosso R, para olhar com vocês, fosse meio. Quanto que ficaria o nosso R2? 0,5. Exatamente. E aí, quanto por cento? Se fosse
Se a nossa correlação entre consumo de água e renda per capita fosse meio, o R, né? Então, nossa coeficiente de determinação virasse 0,25, o que isso significa? Significa que a variação na renda per capita explica 25% da variação no consumo de água. Essa que é a ideia. Ou seja, os outros 75% está lá disperso. Pode ser outras variáveis que vão explicar, se você pode procurar. Mas pelo menos 25% você já conseguiu descobrir. Essa que é a ideia. Bom, outra questão. Além do coeficiente de correlação de Pearson, que a gente viu, existem outros coeficientes. Porque o coeficiente de correlação de Pearson ele é paramétrico. Vocês lembram quando a gente falou o que são estatísticas paramétricas e não paramétricas? Alguém lembra? Ninguém? Vamos lá, refrescando a memória de novo. Paramétrico é quando você consegue calcular, assumir a distribuição da sua amostra, da sua população, certo? Então, por exemplo, se eu assumo que a minha amostra é normal, então eu uso métodos paramétricos que assumem que a amostra é normal, certo? Então, o coeficiente de correlação de Pearson, paramétrico, ele assume que as nossas duas variáveis têm distribuição normal, certo? Vamos supor que elas não têm distribuição normal, são pequenas, menos de 30 amostras, né? A gente viu que quando é acima de 30 não tem tanto problema, abaixo tem problema. Aí a gente pode usar os testes não paramétricos, que tem o coeficiente de Spearman e o tal de Kendall. O de Spearman é o mais simples, era o que normalmente era mais utilizado. Porque normalmente qual que é a ideia? Você pode utilizar ele inclusive com dados ordinais, porque o correlação de Pearson ele é só para dados intervalares, ou seja, renda, por exemplo, né? Você sabe que a pessoa que recebe R$400 recebe o dobro de 200, certo? Mas vamos supor que você tem uma variável ordinal, por exemplo, nível de ansiedade, que vai uma escala de 1 a 10, mas que o 4 você não sabe se é o dobro do de 2, né? Não é uma relação quantitativa de objetos. Mas com o coeficiente de correlação de Spearman você pode utilizar. E tem o outro coeficiente interessante, é o tal de Kendall. E ele é mais eficiente que o de Spearman, principalmente quando sua amostra é muito pequena e quando você tem muitos elementos com o mesmo valor. Então vamos supor que eu tenho 10 elementos e 4 deles têm o mesmo valor. É uma amostra pequena, muitos com o mesmo valor. Melhor usar o tal de Kendall. Ok? Agora, nós vamos utilizar mais, como a gente está trabalhando mais com normalidade nos dados de vocês, vamos trabalhar mais com o coeficiente de correlação de Pearson, tá bom? Só se algum grupo de vocês realmente desistir de normalizar, viu que está tudo dando errado, aí a gente tem os outros coeficientes de correlação, certo? Mas vamos procurar sempre trabalhar com esse aqui, que a gente vai ser o modelo, né, que a gente vai utilizar ao longo do curso da gente, do trabalho de vocês. Bom, outra coisa interessante é que até agora a gente viu a correlação entre duas variáveis, a gente chama de correlação bivariável. Correlação de Pearson é sempre entre duas variáveis, de Spearman mais duas variáveis. E se o nosso modelo tiver 3 variáveis? Como é que o que a gente pode fazer? Aí é o que a gente chama de correlação parcial. Então, o que é isso? É aquela questão, por exemplo, que eu falei da prova. Você tem duas variáveis, quer calcular a relação entre elas, mas você tem uma terceira variável que afeta as duas. Então, o que a gente chama? A gente
vai controlar o efeito de uma variável, de uma terceira variável, para descobrir como que as outras duas se relacionam de verdade. Por exemplo, a questão da prova, né, que eu estava dando exemplo para vocês, a gente vai ter que, se a gente quiser ver se a ansiedade realmente afeta, por exemplo, a nota que você vai tirar na prova, a gente vai ter que pegar pessoas que estudaram o mesmo tanto, mesma quantidade de horas, ver como que o nível de ansiedade dessas pessoas que estudaram a mesma quantidade de horas está variando, e aí, com base nessa ansiedade das pessoas que estudaram o mesmo tanto, a gente vê se a nota da prova vai ser diferente. Não parece muito mais inteligente? Parece muito mais coerente para a gente conseguir estudar o efeito? Isso que a gente chama de correlação parcial, de controlar o efeito de outra variável. A gente controla o efeito do tempo de estudo para tentar entender o resultado da ansiedade na nota da prova. Então, aqui, vou dar um exemplo aqui para vocês que está lá no livro, né? Então, por exemplo, a ansiedade antes da prova, a gente vê que ela tem uma correlação com o desempenho na prova. Ela explica essa porcentagem aqui da variação da prova, certo? Só que o tempo revisando para a prova também vai explicar uma parte também do desempenho na prova. Se fizer calcular a correlação entre o desempenho na prova e o tempo revisando, você também vai ter uma correlação grande. Aí, se a gente junta os três, a gente vai ver que tem uma área aqui que é explicada uma área do desempenho na prova que ela é explicada conjuntamente, tanto pelo tempo revisando quanto pela ansiedade antes da prova. Por quê? A gente pode pensar, supor na nossa teoria, que o tempo revisando afeta a ansiedade que afeta o desempenho na prova, justamente nessa areazinha aqui. Mas tem uma areazinha aqui que a ansiedade sozinha afeta o desempenho na prova. E tem uma área aqui que o tempo revisando sozinho afeta o desempenho na prova. Certo? Então, quando eu calculo a correlação parcial, eu vou calcular aqui, ó, o efeito da... É isso mesmo? Isso. O efeito da ansiedade pré-prova nessa porcentagem, nessa variação aqui do desempenho da prova. Ou seja, eu estou tirando fora tudo que é afetado pela revisão, pelo tempo de revisão, tanto na ansiedade quanto no desempenho da prova, e eu quero saber só o quanto que a ansiedade está explicando o desempenho. Certo? Eu tiro fora tudo que o tempo revisando afeta, tanto no desempenho da prova quanto na ansiedade. Aí calculei isso aqui e achei quanto que a ansiedade explica do desempenho na prova. E tem uma outra forma que a gente chama de correlação semiparcial. Olha o que mudou. Antes estava aqui, agora está aqui. Semiparcial, eu só tiro fora o efeito do tempo revisando na ansiedade pré-prova. Mas eu não tiro fora aqui no desempenho, eu só tiro o efeito do tempo na ansiedade. E depois eu pego o que a ansiedade afeta no desempenho de prova. É como se você fosse assim, esse afetando esse que está afetando esse. Isso que você está calculando. A gente vai ver depois que a gente pode fazer isso, por exemplo, numa regressão múltipla. Quando que essa vai afetar essa, que vai afetar essa, ou essa afeta essa junto com essa. A gente vai ter esse tipo de possibilidade de trabalhar. Vocês estão vendo que a gente está trabalhando com covariância, mas a gente está começando a pensar numa hipótese que existem causas para um efeito, né? Que é o que a gente vai ver mais nas aulas para frente, que são as aulas de regressão. Aí é um passo além. Certo? Vocês conseguiram entender direitinho? Tá difícil? Tá? O que você acha? Dá, né? Dá. Assim, o mais legal é quando vocês conseguirem entender
E memorizar, para não daqui a semana que vem não esquecer, para a aula que vem, porque a gente vai precisar dessas noções todas para a aula que vem, tá certo? A aula que vem a gente vai expandir para analisar dados espaciais, como correlação. Acho que você não está entendendo, tipo, como... Acho que isso a gente vai ver depois, mas como que a gente chega nessa parcela que influencia nessa outra parcela da outra variável, entendeu? Aham, como que a gente chega Isso. nessa área, não é isso? Ah, mas aí a gente vai ver provavelmente. Na verdade, isso aqui é o R2, Ah, que a gente tinha visto aqui. Primeiro se calculou o coeficiente de correlação, o R, né? O Rzinho. Que era aquela questão. Soma, vê a covariância, né? Divide pelo desvio padrão, achou o R. Você multiplica o R por ele mesmo, né? Eleva ele ao quadrado. Aí você achou o coeficiente de determinação, R2. Fala quanto por cento que você explica. Então, aqui você consegue falar que, por exemplo, se você calcular, se isso aqui for 20% do desempenho da prova, você consegue falar que a ansiedade pré-prova explica 20% do desempenho pré-prova, né? A variação aqui explica. Ou você pode fazer o inverso, porque lembra que a gente não sabe qual a direção da causalidade? Se a gente supõe, né? Vamos supor que o desempenho nas provas, por exemplo, vamos supor que isso aqui é a prova anterior e a ansiedade na prova seguinte, né? Que seja, não sei, alguma coisa assim, ó, a média do desempenho em todas as provas, média da ansiedade em todas as provas, né? Então, quer dizer, não tem mais essa relação de um é antes do outro. Então, a gente pode pensar que pessoas que vão mal na prova começam a ficar mais ansiosas nas provas seguintes. Aí a gente pensa assim, desempenho na prova explica, aí a gente vê se isso aqui é 30% do quadradão de ansiedade, esse aqui explica 30% da ansiedade pré-prova, que é o seu R2, né? Coeficiente de determinação. Conseguiu? entendi. Aí eu tenho que, no caso, calcular o coeficiente de determinação de um no outro, aí da outra variável na mesma, e de uma variável na outra? É isso? Aqui a gente está calculando só entre duas. Correlação. Então, no terceiro passo. Esse aqui? Ah, Exatamente. Você pode escolher. Uma opção é você eliminar, pegar essa terceira variável e eliminar o efeito dela nas duas, no desempenho e na ansiedade pré-prova. A gente chama controlar, né? Aí você vai ver como que a ansiedade pré-prova vai explicar o desempenho, certo? Sozinha. E a outra é você elimina o efeito só do tempo, revisando na ansiedade pré-prova. E aí, a partir do que restou, você vê o efeito do desempenho. Qual que é melhor, qual que é pior? Não tem melhor e pior. Varia do que você está querendo descobrir, certo? Se o seu modelo é assim, são duas variáveis influenciando a outra ao mesmo tempo, talvez o anterior é melhor. Agora, se você quiser uma variável que afeta a outra, né? Aí esse terceiro correlação sequencial é melhor, que é uma rede, você cria uma cadeia causal. Uma afeta a outra, explicou e aí afeta a outra, certo? Bom, você estava com alguma dúvida também? não, você tirou. Ah, então tá, beleza. Bom, gente, agora vamos para a prática. Vamos todo mundo abrir o SPSS. Olha se vocês estão lá com aquele arquivo água 2010 SNIS. Se não tiverem, copiam ele lá da pasta MTI compartilhado, todo mundo. Copia, não mora. Não fui eu. Juro. Eu não tô conseguindo abrir a rede. Alunos, não está conseguindo?
Não tem pasta alunos na sua máquina? Todo mundo? Ninguém consegue ver pasta alunos? Tá aparecendo assim, descoberta de... Ah, acho que eu já sei. Tá no seu login ainda? Computador. Mas tá aqui, ó. Ah, você vai fazer? É só ir no Y, MTI com relação. Agora tá aparecendo. Tá Você aparecendo é a única pra- pessoa. que não estão visíveis. Então talvez se a gente pegar o pendrive pode resolver, né? Tem? Você pode pegar com alguém? Ótimo. Então todo mundo vai pegar, vai abrir. Certo. Passar o vírusão. Gente, só 4 pessoas assinaram a lista de presença? Tá. Vamos lá. Quem é você? Posso colocar aqui? Você já está com segurança. Certo? Ótimo. Então vamos lá. Todo mundo conseguiu abrir no SPSS? Então vamos lá. A gente vai em gráficos, construtor de gráficos, diagrama de dispersão, certo? Onde que é? No construtor de gráfico, quando você clicar lá em gráfico, construtor de gráfico, aqui embaixo, opa, peraí, logo no finalzinho, vamos lá. Então, todo mundo achou aqui na galeria, dispersão ponto, aqui embaixo. E aí clica aqui que é o gráfico de dispersão, certo? O que você vai fazer? Você vai clicar na variável renda per capita e consumo de água, né? Pode ser em qualquer ordem aqui. Você vai arrastar ela para os dois eixos. Pode ser para um eixo ou pode ser para o outro. Aqui não vai fazer tanta diferença para a gente. Vai pegar uma, arrastar. Pegar o consumo de água, arrastar para cá. Certo? Lembra que é o consumo de água pela população total, tá? Que chama consumo 1 ou AG020, né? Certo? Todo mundo fez direitinho? Apertou OK? Aí vocês geraram esse diagrama de dispersão. Não? Renda per capita, consumo de água? Vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Galeria, dispersão, ponto. Aqui o primeiro. Isso. Beleza. Aí você arrasta, né? Renda per capita. Na verdade, eu fiz o inverso, mas pode clicar aqui e arrasta para cá também. Renda per capita. Certo? Apertou OK. Aí todo mundo. Não é população total entendida, não. É consumo de água.
você arrasta a renda e o consumo de água per capita, certo? Então todo mundo chegou nesse gráfico? Todo mundo chegou lá? Então tá. Como que vocês interpretam o relacionamento dessa... Como vocês interpretam esse diagrama de dispersão baseado nessa aula que vocês acabaram de ter? Vamos lá. Tem correlação positiva? Positiva, tá. O que mais? Não, ainda não calculamos o R ainda não. Só pensando no diagrama de dispersão. Vamos lá, vamos pensar. Vocês acham que a dispersão está baixa ou alta? Está alta. Porque não está seguindo a linha certinha, né? Agora a gente vê que tem uma tendência positiva, está bem espalhado, né? Outra coisa. Vocês acham que a relação é linear? Vamos lá. O que vocês acham? Ninguém chuta, gente. Tá, dá pra gente tentar assim, pensar que tem uma linhazinha aqui, né? Porque a gente tenta por, como é que a gente chamava? Por cortar as outras opções. Você está vendo uma outra opção fazendo a curva, fazendo outra coisa? Não tá, né? Então, o mais simples aqui que a gente pode colocar é uma reta, certo? E parece que colocando a reta aqui é melhor do que se você colocar uma média, né? Se a reta fosse assim, né? Então, essa aqui é a ideia. A ideia de você fazer a estatística teste é o seguinte. Você tem que falar que é melhor ter uma relação do que com uma média. A média é quando não tem relação nenhuma. Relação entre elas, certo? Se a linha fosse totalmente horizontal, certo? Mas parece que tem, né? Então, a gente já conversou essa parte. Bom, agora a gente vai fazer... Aqui no caso, vocês não precisam fazer não, mas a ideia foi o seguinte, eu gerei a raiz quadrada do consumo e a raiz quadrada da renda, usando o outro gráfico, o gráfico de dispersão simples, que tem lá nas opções de gráfico. Só para vocês verem que também você consegue construir o mesmo tipo de gráfico, mas vocês só colocando aqui eixo Y, eixo X, certo? Tem opções um pouco diferentes, mas nada dá para construir a mesma coisa. Aí, o que vocês reparam aqui que deu de diferente? Estava aqui, agora está aqui. O que vocês acham que mudou? Você acha? Zoom? Tá. O que significa deu um zoom? Você diminuiu a variação dos elementos. Que estavam mais distantes. Eles não estavam mais tão dispersos. Isso. Quer dizer, tinha uns aqui ó, que estavam muito, né? Lembra qual que é o efeito da raiz quadrada? Ela diminui muito os valores muito grandes, não é? E não diminui tanto os outros valores. Então, mais ou menos, isso vocês conseguiram perceber, né? Agora sim, eu poderia falar que talvez, aqui dá para você traçar uma linha, né? Melhorou, né? Mas também podia ser isso aqui, ó. E se fosse uma curva assim, ó? Talvez explicasse também bastante, né? Exponencial. Por exemplo, uma curva assim desse tipo. Não é exponencial. Exponencial seria assim, né?
Mas aí depende do tipo de exponenciação que você está fazendo. Então daria para você achar uma função exponencial que te dá uma curva assim desse jeito. Mas assim, só para pensar, mas a princípio parece que até que uma linear também resolve, não é? Certinho, gente? É só para vocês entenderem que vocês podem fazer a transformação e fazer o diagrama de dispersão também. Agora vamos fazer a análise de correlação, todo mundo, beleza? Vamos lá. Analisar, correlacionar bivariável. Aí vou chegar nessa tela aqui. Vamos lá? Consumo de água, aí vocês vão passar para cá, né? Seleciona aqui para passar para lá, o consumo de água e a renda per capita, certo? Aqui a gente vai gerar o coeficiente de correlação de Pearson, assumindo que os nossos dados são normais, que eles são intervalares, né? Ou seja, são dados quantitativos e que eles seguem uma distribuição normal, certo? E que eles têm uma relação linear. Ótimo. Se não seguisse correlação normal e fosse pequena, a gente poderia escolher o tal de Kendall ou o de Spiro. Certo? E o teste aqui, vamos supor que a gente não sabe ainda se essa relação é positiva ou negativa. Aí a gente vai com duas extremidades. Ou então você já sabe que a relação é positiva, você já olhou lá no seu gráfico e viu que é positivo. Na verdade, isso aqui vai gerar valores diferentes no seu coeficiente, no seu teste de significância. Então, mas vamos tentar aqui com duas extremidades. Vamos fingir que a gente ainda não sabe se a correlação é positiva ou negativa, né? E aí, a gente vai clicar em OK. Todo mundo clicou? Então, vamos lá nessa caixinha aqui, ó, de correlações. Certo. Primeira coisa que vocês veem, essa aqui é correlação D1. Por quê? Porque a resolução dela está na mesma. Exatamente. Então, é uma correlação perfeita, né? Quando uma aumenta, ela mesma sempre aumenta. Tá certo? E os casos, né, são 4.417 casos que a gente usou. Por quê? São 4.417 elementos que têm essas duas variáveis. Às vezes, um elemento tem uma informação e não tem a outra, né? Essa a gente exclui, não tem jeito da gente correlacionar. E agora, quando é o consumo de água pela renda? Quanto que deu aqui? Quanto que deu? 0,601. Exatamente. E aí a gente vê o grau de significância bilateral. Quanto que deu? 0,00, né? Quando deu isso aqui, a gente pode falar que é 0,001. Ou seja, se fosse 0,05, era 95%, né? Se fosse 0,01, era 99%. 0,001, 99,99% de chance de que realmente essa correlação aqui ela é significativa. Ou seja, tá o nosso alfa, a gente pode botar o alfa de 0,001 lá que a gente chega lá. Certo? E aqui é sempre o inverso, né? Então aqui vocês veem o espelho da outra, do outro lado. Não tem problema. Agora, vamos supor que você colocasse mais variáveis aqui. Né? Vamos supor que você coloca mais variáveis aqui. O que vai acontecer? Ele vai criar mais colunas aqui. Então você vai conseguir analisar a correlação, as variáveis sempre duas a duas, para todo o seu conjunto de variáveis.
E vamos supor, aqui o nosso R é 0,6. Qual que é o nosso coeficiente de determinação? Quem de vocês consegue falar? Nosso coeficiente de correlação, o Rzinho, 0,601. E o nosso coeficiente de determinação? Lembra o que é o coeficiente de determinação? Exatamente. Aí, ó, lembrou muito bem. Então, quanto que deu? 0,6 ao quadrado, gente. Então, isso, 0,36. Mas é isso mesmo, muito bem. Então, o que isso significa? Significa que a variação na renda, por exemplo, ou a variação na renda explica 36% na variação do consumo, ou o contrário, a variação no consumo explica 36% da variação na renda. Lembra que a gente não... A correlação não implica causalidade? Aí a gente vai ter que pensar, o que parece mais lógico? Que a renda muda o consumo de água, ou que o consumo de água muda a sua renda? A renda muda... aí você busca a explicação... você tem que buscar a sua explicação no seu conhecimento das variáveis do contexto do problema que você está estudando. Mas, tipo, quando você fala sobre isso, eu precisaria provar? É bem lógico, né? É meio lógico. Então, às vezes, assim, o seu conhecimento já é o suficiente. Tá certo. Você não precisa fazer um experimento científico de pegar 10 pessoas que não bebem muita água e ver se elas vão ficar pobres. Bom, na verdade existem, eu posso falar para vocês, existem estudos muito interessantes que mostram, por exemplo, que a pessoa que não bebe água ao longo do dia, ela diminui a capacidade de concentração. Então, é bem interessante esse estudo, porque o pessoal usa, por exemplo, para fazer eventos, tipo seminários, congressos, sempre assim, você tem que fazer, o ideal é sempre você dar muita água para as pessoas, porque vai passando o tempo, as pessoas não estão bebendo água, elas começam a cochilar, a olhar, pensar em outras coisas. E é interessante essa relação que se a pessoa ficou com sede, perdeu a concentração, tomou água, não volta. Só no outro dia, depois que a pessoa dormir, acordar de novo. Então, dica para você, sempre toma bastante água, porque se você vacilar ao longo do dia, seu cérebro já vai desidratando já, né? Então, assim, se você não beber água, mesmo assim, se você não beber água, mais ainda, só vai piorando ao longo do dia, né? É sempre bom beber muita água, é mais um dica para vocês. Mas eu acho que aqui a gente está mais da renda causar diferença no consumo de água. Bom, agora atividade para vocês fazerem. Vocês vão pegar variáveis do interesse de vocês, do trabalho de vocês, e vão calcular o diagrama de dispersão e a correlação entre as variáveis, certo? Eu vou abrir a atividade lá no Tidia. Vocês vão fazer. Vocês viram que é super simples. E vocês vão interpretar, tá bom? Agora sim, é meio para forçar vocês também vocês têm que ter a base de dados das variáveis que vocês querem. Pelo menos comparar duas variáveis até agora, tá bom? Se quiser comparar mais, já vai adiantando o trabalho de vocês. Vocês terem pelo menos duas variáveis que vocês consigam comparar e apresentar e postar lá no Tidia até quinta-feira, tá bom? Certo? Para todo mundo? Então tá. Então, acho que é isso. Alguém está com alguma dúvida em relação ao trabalho? Até quinta-feira. Mas é simples. Você vê isso aqui, você faz em 2 minutos. Tem que vir pra cá, né? Oi? Tem que vir pra cá. Ah, tem que instalar o Você pode TSPP. baixar. Ele fica 14 dias com... Pra instalar. tipo, você pode ficar com ele instalado por 14 dias. De graça. Aí você vai, desinstala, instala de novo e aí você tem mais 20 dias. Não sei como funciona, porque quando você baixa vem um arquivo pra você, tipo de teste, né?
Ou em Santo André você pode pedir para usar a sala do pessoal do ambiental. Gente, mas... Pedir na reserva de sala, você tipo, eles liberarem a sala. Mas em último caso, instala o PSPP e usa. Ele tem a função de correlação. Desde o gráfico não vai ficar bonitinho, mas essas coisas básicas, gente, dá para fazer, tá bom? Bota no Instagram, tá bom? Então tá, gente. Obrigado aí todo mundo. Até quinta-feira.